Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Pai, nesta tarde de segunda-feira para, primeiramente, louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome. Pai, glorificar o Teu nome, porque é o nome que está acima de todo nome. É o nome ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu, Pai, és o Senhor. Estamos aqui, Pai, para expressar nossa gratidão diante da Tua grandeza, a gratidão pelas nossas vidas, pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, pela nossa família, saúde, alimento, moradia e tudo que Tens feito, Pai, em nossas vidas, mesmo sem o nosso merecimento, porque Tu é bom, Pai, e a Tua misericórdia é infinita. Deus Todo-Poderoso, que com a Tua graça e com a Tua misericórdia, o Senhor venha, Pai, a nos dar discernimento através da Tua palavra, para que possamos, Pai, discerni-la e nos fundamentar a partir dela, para que a fé que vem de Ti, Pai, ela venha a crescer nos nossos corações através da semente que é a Tua palavra. E com discernimento do Teu Espírito nós possamos Te conhecer de verdade. É isso que eu Te peço, Pai, Te agradeço. Pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem demora, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 7. Vamos dar continuidade a esse capítulo ao qual nós fizemos ele na semana passada e dar continuidade aqui no Sermão do Monte, até nós finalizarmos aqui o capítulo 7, ainda estaremos no Sermão do Monte, amém? Então hoje esse estudo ele se dará do capítulo 7, dos versículos 7 ao 12, lembrando, o Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 7, versículos 7 ao 12, amém? Hoje eu estou lendo aqui em uma versão diferente da qual eu uso direto, Eu optei aqui por usar a partir de hoje a versão King James, tá? Para quem não conhece, é a KJ, Aí você tem a KJA, que é a King James atualizada, ou a KJ 1611, que é uma mais antiga, que é justamente a que eu estou usando, tá? E ela é uma Bíblia mais próxima do original no que se refere a estudo, E como nós estamos fazendo estudo aqui, eu optei por trazer a partir de hoje essa versão. E o que muda? Algumas palavras aqui na Bíblia, mas o contexto, o sentido é o mesmo, independente da Bíblia que você tiver aí. Você acompanhe, por favor. Pode ser ela a ARA que nós utilizávamos, pode ser a nova tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, para quem tem mais dificuldades com os textos bíblicos. O importante é entender a palavra e viver a palavra. Amém? Só para avisar os irmãos, tá? Então vamos iniciar o nosso estudo. Capítulo 7, versículo 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu,
dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Então vamos meditar nesses versículos ao qual Deus nos abençoou que pudéssemos estar estudando hoje. Versículos bastante conhecidos, né, dos irmãos, de todos aí da igreja em geral, cristã. Né? Então, assim, eu gostaria de analisá-lo e sempre chamar os irmãos, como eu sempre chamo, a lembrar que todo texto bíblico ele tem um contexto. E não diferente, nós estamos aqui no Sermão do Monte, lembrando que ele se iniciou no capítulo 5, versículo 1, há muitos estudos atrás, e aqui ainda não se encerrou. E o que tem acontecido, irmãos? Tem acontecido que muitas pessoas têm tirado esse versículo do contexto para pregar uma coisa que não tem a ver com a palavra de Deus. Por exemplo, dentre as coisas que a Bíblia nos incentiva, esta, entre outras, é a oração. Orar é a oportunidade em cultivar um relacionamento com Deus Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Porque Jesus, quando ele veio, ele morreu para a glória de Deus e para nos restaurar no que se diz respeito a podermos comungar da salvação e da vida eterna com Ele e termos comunhão com Deus. Pois outrora nós que não éramos regenerados, dentre muitos que estão até hoje sem se regenerar, eles se fazem inimigos de Deus por conta do pecado. Mas por meio de Jesus, hoje eu e você que cremos em Cristo como nosso único Salvador, mediador, nós que nos humilhamos, somos pobres de espírito perante a grandeza do Espírito de Deus, nós que choramos pelos nossos pecados e todos os dias nos arrependemos daquilo que nos faz nos afastar de Deus, fomos presenteados por Jesus com a oportunidade de viver um novo relacionamento com Deus, construir uma amizade com Ele. E a oração é uma das formas pelas quais nós temos a vivência desse relacionamento. A expressão aqui, pedir e dar-se-vos-á, significa Deus ouve e responde à oração de seu povo. Quero lembrar aos irmãos que esta passagem, ela não só é dita aqui em Mateus 7, versículos 7 e 8, como também no Evangelho conforme Lucas escreveu, no seu capítulo 11, versículo 9 e versículo 10. E nós temos que entender que, por mais que as passagens elas são sinóticas, elas são similares, elas estão em contextos diferentes. E hoje nós estamos analisando aqui o Evangelho de Jesus conforme Mateus. E a grande verdade desse versículo, tanto esse quanto de Lucas, é que eles não devem ser interpretados de forma isolada e fora de contexto, meus irmãos. Porque a expressão pedir-se e dar-se-vos-á quer dizer que Deus ouve a nossa oração, mas não significa dizer que Deus dará tudo o que alguém pedir. Se fosse assim, este versículo estava definitivamente em contradição com todo o princípio bíblico acerca da verdadeira oração, do verdadeiro sentido da oração, como nós já vimos no capítulo 6, como nós veremos no capítulo 14, como nós veremos na carta de Tiago, em várias outras.
Mas a grande verdade, meu irmão e minha irmã, é que muitas pessoas usam desse versículo de forma distorcida para pregar seus falsos ensinos, baseado em prosperidade, em sucesso terreno, baseado em tudo que você quer, você tem direito, porque a Bíblia diz que pedir, dar-se-vos-á, mas esse não é o contexto. Embora algumas pessoas interpretem esses versículos como uma promessa de Deus, como que Deus estivesse prometendo que daria tudo o que se fosse pedido em oração, mesmo que seja para os seus discípulos ali. Nós temos palavras, ligações linguísticas aqui dentro desse texto. Nós temos que lembrar. Entre esses versículos e outros pontos do Sermão do Monte, que sugerem que Jesus prometeu que aqueles que pedem, que aqueles que buscam e aqueles que batem, eles serão convidados, não por seu próprio mérito, mas pelo privilégio de ser justificado por Cristo, a entrar no reino de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu gostaria que os irmãos percebessem que essa frase, esse versículo, esses versículos iniciais aqui, eles têm uma tríplice. Quando eu digo tríplice, eu digo no sentido de três exortações compostas por 3 ordens, que é pedir, buscar e bater, e 3 promessas: dar-se-vos-á, encontrareis e abrir-se-lhe-á. Como foi dito, eu acabei de dizer aqui, essas 3 ordens e 3 promessas aqui em Mateus, elas são contextos completamente diferentes do que o contexto que o Lucas usa lá na sua carta, no seu evangelho. Diferentes contextos do ministério de Jesus. Aqui nós estamos vendo que essa frase, essa tríplice ordenança e promessa, ela aparece como parte do Sermão do Monte pronunciado por Jesus desde o capítulo 5, como nós já dissemos. Porém, lá no Evangelho de Lucas, Jesus usa essa frase para ensinar os seus discípulos acerca da oração, onde aparece como uma conclusão, um fechamento de uma parábola. Aos irmãos que se interessarem, leiam Lucas capítulo 11, e aí vocês verão que Jesus ele citará essas mesmas palavras como fechamento de uma parábola, como uma conclusão apropriada de uma parábola, que é a parábola do amigo importuno. Porém, tanto aqui no Sermão do Monte, quanto também em Lucas capítulo 11, a mensagem principal desta exortação se diz respeito à necessidade de orar perseverantemente. Por isso que Cristo ele nos exorta em pedir, buscar e bater. E quando eu falo ele nos exorta, eu digo aqui, ele exorta os seus filhos, os seus seguidores, aqueles que realmente o podem chamar de Salvador e podem chamar a Deus de Pai. E nós temos essa tríplice ordenança: pedir, buscar e bater. Temos que lembrar que esse o Novo Testamento ele é escrito em grego. Então nós temos que ler à luz do contexto da época e da linguagem também da época. Por exemplo, pedir. Pedir é uma ordem que está ligada a uma promessa aqui também aos que pedem. E quando ele fala assim, pedir, dar-se-vos-á, se nós conseguirmos fazer um paralelo entre Lucas e Mateus, nós vamos entender que desde o
início do Sermão do Monte, Cristo ele está trazendo aos que realmente são filhos de Deus, aqueles que se achegaram a Ele para ouvir a mensagem e que realmente vivem em conformidade com aquilo, eles vão conseguir interpretar isso aqui de maneira correta, como lá em Lucas, que Cristo está ensinando também os seus discípulos. Que aquele que pede, ele dar-se-vos-á. E o pedido ele seria como o pedido do Espírito Santo, que transforma aqueles que são filhos de Deus, no sentido de transformação de mente, de regeneração, de convencimento do pecado, de consolo, deixando aquele discípulo, aquele filho, apto para entrar no reino de Deus. Esse é o sentido da palavra pedir. Não é pedir o que você quer, não é pedir o que você acha necessário para você, não. É pedir aquilo que Cristo pode te dar, porque Ele conhece a sua necessidade. E maior do que todas as suas necessidades, é o Espírito Santo que te convence do pecado, trazendo você à regeneração, à santificação, para que posteriormente Cristo virá e te glorificará junto com a sua noiva. E você faz parte dela com o Espírito Santo. A outra ordenança aqui é buscar. A palavra aqui também, buscar no grego, é a mesma que é utilizada no capítulo 6 que nós estudamos, versículo 33, onde ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua própria justiça. A própria justiça de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Então, a interpretação aqui é a mesma, irmãos. O uso aqui é o mesmo. É você entender que o buscar aqui é buscar o reino de Deus. Não é buscar o que você quer, o que você acha que você tem que ter. Não é isso. Não é isso. Cristo está sendo claro aqui. Buscai. Buscai e encontrareis. E quando ele diz buscai e encontrareis, ele está inferindo que os discípulos, mais do que outros, eles entenderão que a necessidade deles é de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por isso ele usa a mesma palavra no grego aqui. E a outra ordenança é bater. Embora ele está falando aqui, ao que bate, abrir-se-lhe-á. Embora ele não está usando aqui o termo porta, né, de você bater numa porta aqui. Isso era inferido tanto a nós quanto ao povo da época, porque as pessoas também, como hoje, eles batiam em portões ou em portas, ou até em casas que não tinham uma estrutura, um muro ou algo que pudesse cercá-la. Eles tinham a reverência de ficar do lado de fora e bater para que eram atendidos antes. Então, o bater aqui é no mesmo sentido de bater numa porta, mas no sentido de bater na porta do reino de Deus. Bater na porta do reino de Deus no sentido de que se você pede o Espírito Santo, perceba como é que liga uma coisa a outra. Você pedindo o Espírito Santo que te convence do pecado, ao ponto de te fazer pobre de espírito, como diz o versículo 3 do capítulo 5. Ao ponto de fazer você chorar pelo pecado, como diz o versículo 4 do capítulo 5. Ao ponto de fazer você ser manso de espírito, como diz o versículo 5 do capítulo 5. Quando você busca, após tudo isso, o reino de Deus, como a palavra que fala que buscai, e a sua justiça, você bate na porta do reino de Deus, e aí você entrará, e encontrareis, e abrir-se-vos-á. O ato de bater aqui, irmãos, é mencionado
bater na porta do reino de Deus. Como nós veremos nos capítulos do estudo que vem, ele está diretamente ligado nos versículos 13 e 14, aonde Cristo vai nos falar da porta e do caminho. E é justamente o que ele está ligando. Então nós não podemos tirar uma passagem dessa de contexto. Nós estamos num contexto aí do Sermão do Monte, não podemos tirar isso aqui de contexto, do contexto do reino de Deus, da justiça de Deus, da salvação por intermédio de Cristo, para pregar algo que nos convém. Porque, em primeiro lugar, irmãos, para que alguém possa verdadeiramente pedir em oração algo, para que alguém possa se voltar verdadeiramente a Deus em oração, é necessário ter fé. E não qualquer tipo de fé, mas uma fé num Deus pessoal, que ouve, que responde à oração de um crente. De um crente aqui, irmãos, não é no crente no sentido daquele que acredita, mas no crente no sentido de cristão, naquele que acredita, naquele que vive uma vida conforme Cristo. Porque crente, até Satanás é. A diferença é se você acredita e obedece. Se nós acreditamos e obedecemos. E para se dirigir a Deus, num pedido de oração sincera, voltado unicamente para a glória do nome de Deus, temos que ter uma fé em um Deus vivo, pessoal, que responde à oração, porque Ele sabe que você está sendo sincero, se colocando totalmente debaixo das mãos potentes dEle. Além de pedir, para você buscar, como ele fala aqui, você tem que ter a ação do Espírito Santo na tua vida, percebe, irmão? Porque se para pedir você precisa que Deus lhe dê a fé e você creia através da palavra, muito mais ainda para buscar, porque buscar não é só o ato de você abrir a boca, mas é o ato de uma ação, é uma atitude, não é apenas um pedido, mas você tem que sair para buscar. Além de pedir, adicione uma ação nisso. É isso que Cristo está dizendo. Buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça, fazer aquilo que Cristo ordenou que nós fizéssemos. E fazendo isso, em terceiro lugar você vai bater. É necessário que bata. A lição aqui, irmãos, no caso é, você pede porque Deus lhe dá fé. E você crê em Deus vivo, porque você vive conforme a palavra de Deus. Você busca porque o Espírito Santo lhe compele a buscar, ao ponto de não viver mais você, mas Cristo viver através da tua vida, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21. E aí nesse ponto você vai entender que você tem que perseverar. Você tem que pedir, sim, buscar com certeza, mas a perseverança também é necessária. Batam, é isso que ele está dizendo. Fica intenso, explícito. Bater inclui em nosso pedido de busca e de perseverança. Perceba o quão profundo é isso, irmãos. Não tem nada a ver com o que você quer pedir ou com o que o mundo diz que você tem que pedir. Não tem nada a ver com barganha. Como eu disse, irmãos, no primeiro estudo do capítulo 5 do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, irmãos, é uma pista onde aquele que vive em prol do reino de Deus, ele está totalmente na contramão do mundo, onde ele vive a trancos e barrancos. Tudo que o mundo prega de nada tem a ver com o que o reino de Deus prega.
E aí, ele vai entrar no versículo 9. Porque o versículo 9 ele é claro em dizer a respeito do bom pai, a respeito do pai que é amoroso, verdadeiro, que é santo, a respeito do bom pai. Como diz Cristo, bom é só Deus, só o Pai que está no céu. A frase pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Será que ela significa, então, que nós podemos pedir e receber qualquer coisa? Eu creio que os irmãos já entenderam que a resposta é definitivamente não. Então, o que na verdade Jesus Cristo está nos ensinando aqui, irmãos? Jesus Cristo está nos ensinando que nesta frase, o Pai, com sua onipotência, onisciência, com seu verdadeiro amor e justiça, Ele sempre ouvirá as orações do seu povo. Porém, nem sempre a resposta significa aquilo que você pediu. Nem sempre necessariamente Ele vai te responder, ou se Ele te responder, será aquilo que você precisou pedir naquele momento, porque o que você acha que precisa não é o que realmente você precisa, porque quem conhece o seu, o meu, o nosso coração verdadeiramente no íntimo, a mais do que nós mesmos, é só o verdadeiro Pai, é só o verdadeiro bom, é só o Pai que está nos céus. E o próprio Jesus Cristo ele dá a explicação correta aqui, porque ele faz uma comparação entre o Pai na figura humana, de um pai natural, um pai caído, pecador, descendente de Adão, e daquele que é eterno, daquele que é o alfa, o ômega, aquele que está fora do tempo, aquele que é o Criador, aquele que tudo foi criado por Ele, para Ele e dele, por Ele e para Ele. A comparação aqui, irmãos, ela é catastroficamente distante umas da outra, de um homem com o próprio Deus, mostrando que Deus, com sua sabedoria, com o seu poder, com a sua soberania, Ele é, com certeza, o único capaz de dar aquilo que realmente nós necessitamos, porque nós somos falhos e pecadores. Ele vai dizer que qualquer pai jamais dará a seu filho uma pedra ao invés de um pão, ou uma serpente ao invés de um peixe. Se um pai pecador age dessa forma, irmãos, imagine o que esperar de um Deus justo, de um Pai celestial que está sentado no trono, que o amor dele é na mesma medida que a justiça, de um Pai que não tenta e nem é tentado, de um Pai que sempre vai dar aquilo que é bom, mas bom aos olhos dele mesmo. Então isso significa, meu irmão, que Deus jamais dará algo prejudicial àqueles que são, agora preste bem atenção nisso que eu direi, jamais dará algo prejudicial àqueles que são filhos dele. Perceba, está vendo como o texto aqui todo é ligado no reino de Deus, ao ponto de nós sermos chamados de filhos e Ele de nosso Pai, como nós vimos no Pai Nosso, como nós vimos lá no início do capítulo 5, que Cristo vai nos dizer sobre a justiça que tinha que exceder em muito a dos fariseus. E os seus discípulos se achegando a Ele ali, Ele começa a pregar da norma, do código de ética do reino de Deus. Aqui é só para filho, irmão. Então, mesmo que um filho ele esteja passando por algo e crê que aquilo é
demasiadamente ruim, mas se ele vive para um Deus, se a vida dele é palco de um Deus que é acima de todo nome, ele tem que confiar que esse Deus jamais lhe faria algo que prejudicaria, no sentido da única coisa que tem importância para um cristão, que é a vida eterna, a salvação, ceiar com ele, estar com ele naqueles dias, participar das bodas com ele. E é isso que o verdadeiro cristão almeja todos os dias. E Cristo ele vai usar aqui uma analogia de texto da época dele, analogia grega, usada por eles, uma analogia hebraica também, ao qual o contexto que eles viviam na época era conhecido. Então quando ele falou isso aqui, claramente todos entenderam, aqueles que tinham que entender. Então ele usa o pão, quando ele fala, ou qual dentre vós é homem que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Essa analogia era muito usada na época, porque as pedras ali do deserto da Judéia, perto ali da Galileia, do mar da Galileia, elas eram arredondadas e meio amareladas e se assemelhavam ao pão, lisas, bronzeadas, né? Então era uma pedra que se assemelhava ao pão, lembra? Eu disse aos irmãos que Cristo, quando ele começou esse sermão, ele se sentou em um monte ali no deserto da Judéia. E aí os discípulos se achegaram a ele. Então perceba, ele está num contexto geográfico. Então ele está usando ali o seu contexto geográfico para exemplificar o que ele quer dizer. Então com certeza ele está vendo várias pedras ali que era de comum ter na época dele. E fala, qual dentre vós que é pai, um homem mortal, que o seu filho lhe pedir pão, dará-te uma pedra? Com certeza eles entenderam na mesma hora. Ele também usa de uma analogia que fala, ou se um dos seus filhos pedir-lhe peixe, lhes dará uma serpente. Outra coisa também comum na época. Perceba que estão ali próximos ao mar da Galileia. Na época, na Galileia, existiam alguns peixes que eram quase que semelhantes a uma serpente. Isso eu falo não como peixe hoje, que parece serpente, mas diz que era muito, muito mais parecido ainda. Um peixe comum da região. Então ele faz essa analogia para as pessoas entenderem. É como se ele falasse assim, você tentaria ludibriar o seu filho dando uma pedra no lugar de um pão, ou dando uma serpente no lugar de um peixe só porque parece? Com certeza não. Muito mais o Pai Celestial, Ele que é o nome acima de todo nome, jamais faria isso. E aí ele vai falar do Pai aqui, no sentido de dizer que o Pai é acima de tudo. Como é que ele faria algo assim, sendo que ele é justo e amoroso, tudo na mesma medida? Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso e sempre faz mais do que merecemos. Quando ele fala aqui, irmãos, e vós sendo os maus, ele está mostrando aqui a nossa incapacidade, irmãos, de fazer algo bom pelo nosso próprio mérito. Porque aqui ele usa o verbo ser. E o verbo ser é no sentido de essência. Ele não usa o verbo estar. E vocês que estão maus, não. Ele usa o verbo são maus. Para deixar claro que o ser humano por si só, a descendência caída de Adão, ela é má
por essência. Ela é má por essência, ao ponto de nos mostrar Cristo aqui, que o único jeito, o único modo pelo qual nós temos de fazer algo bom é se nós utilizarmos de todo esse Sermão do Monte como base, inclusive o versículo 7 e 8 que nós ouvimos aqui agora, que é pedir o Espírito Santo, buscar o reino de Deus e a justiça e perseverar batendo para guardar nossa fé, combatendo o bom combate, completando a carreira, para assim nós guardarmos a nossa fé. E vós que sois maus, porque só existe um bom, e para que você faça algo de bom, somente Cristo agindo em tua vida para isso. Isso não quer dizer, irmãos, que Cristo aqui ele está negando que o ser humano ele não tem a capacidade de fazer coisas boas. Mas esse é o ponto, irmãos. O que Cristo está dizendo aqui é justamente o que é bom para você, que tem uma visão finita, e quando eu digo você, eu digo para mim, para você e para todos nós, seres humanos. O que é bom para nós humanos, com a visão finita, rasa, chula, com a experiência que nós temos de vida que é ínfima diante da grandeza de Deus, que é eterno. Quando você acha que está agindo de maneira boa, todas as vezes que você faz isso, achando que é por você mesmo, você já está fazendo algo ruim. Porque Ele olha a intenção do coração. Muitas das vezes você acha que um gesto é bom, mas naquele momento ele não era bom. Porque Deus sabe o que realmente é bom ou não. Então, se você não está agindo em conformidade com o Espírito Santo, mesmo que aquilo que você faça aos olhos do mundo seja bonito e bom, para Deus aquilo não vale, porque o que importa é o que sai, não o que entra. O que importa é o que está no teu coração, não o elogio, o que é exterior, não. Claro que o exterior ele influencia quando você vive de maneira correta, porque quando você faz algo bom, estando em Cristo, aquilo é realmente bom, mas você reconhece que é bom por conta de Cristo e não por conta da sua verdadeira e única atitude. Nós não somos nada sem Cristo. Irmãos, todos os personagens da Bíblia que viveram intimamente com Cristo, os antediluvianos, os pós-diluvianos, patriarcas, né, a tribo de Israel, as 12 tribos, os reis, profetas, Cristo, João Batista como último profeta, apóstolos, pai da igreja até hoje. Todas aquelas pessoas que vivem em uma vida com intimidade com Deus, eles reconhecem que nada são se não fosse por Cristo, pelo Espírito Santo e pelo Pai, que são o único eu sou. A única coisa que nós somos, usando o verbo ser, é mal, caído, pecador. Mas quando Cristo ele nos justifica, nós passamos a ser justificados pelo sangue de Cristo, fazendo assim que Deus olhe para nós e veja o sangue de Cristo ali, nos tornando participantes do seu reino. E é isso que ele está dizendo. Que este Pai é o Pai que ouve os seus filhos. A partir do momento que Cristo te justifica por meio do teu arrependimento, da tua regeneração, do teu fruto do arrependimento, da tua vida de santificação por intermédio do Espírito Santo e dos frutos que o Espírito Santo vem gerando em tua vida dia após dia,
pelo sacrifício de Cristo, pela justificação, o Pai te ouve e Ele te dá justamente aquilo que você necessita. Então, por isso que você tem que pedir, sim, o Espírito Santo. Buscar, sim, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. E bater, sim, ser perseverante, sim, sempre batendo, perseverando no rumo da Nova Jerusalém, no caminho da porta que é estreita, o caminho que é árduo, que nós veremos no estudo que vem. E aí o versículo 12 ele vai dizer, portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Ele está agora aqui fazendo outra analogia, irmãos. Cristo agora está usando outro ditado popular. Para facilitar a compreensão dos discípulos, dos filhos e daqueles que iriam ouvir posteriormente, como nós que estamos aqui hoje. Essas palavras que resumem toda a lei e os profetas são como se fosse uma reafirmação das leis escritas por Moisés na segunda tábua, que repousam sobre a primeira, pois o relacionamento do homem com Deus sempre será a base do seu relacionamento com o próximo. Perceba, irmão, o que Jesus está dizendo aqui. Da mesma forma que você se relaciona com Deus de maneira íntima, de maneira humilde, se jogando no pó perante a grandeza dele, para que ele te transforme, te tire do molde deste mundo, será a forma que você viverá para com seus irmãos, para com seu próximo. Este é o ideal que Jesus prega aqui. Além de todas as orientações que ele vem tendo dado desde os primeiros capítulos que nós estudamos, este aqui é bem elevado. Porém, nós concordamos com todos eles, porque a primícia de amar o próximo é amar a ti mesmo. E a primícia de amar a ti mesmo é amar a Deus sobre todas as coisas. Então perceba, o teu relacionamento com Deus é diretamente proporcional. Ele é totalmente ligado à sua maneira de tratar o próximo, o teu irmão. E quando eu digo o próximo e o teu irmão, eu quero dizer que o próximo no sentido da palavra, de que próximo é todo o ser humano, independente de quem seja, sem acepção. Este é o próximo. E irmão, eu digo no sentido de todo aquele que pode chamar Deus de Pai, junto comigo e com você. Esta, irmãos, mais uma vez, como eu gosto de dizer, é a regra áurea do reino de Deus, ou o código de ética. Esta aqui é a constituição do governo de Deus, ao qual nós somos, nós filhos, totalmente submissos. Perceba o que eu estou dizendo, irmãos. É uma regra, uma constituição. Ela é um código de ética, uma lei áurea, ao qual nós, filhos de Deus, somos totalmente submissos. Portanto, irmãos, não é uma regra ou um código que pode ser observado por qualquer pessoa. Não é qualquer um que vai conseguir viver de acordo com esses preceitos, de acordo com tudo que Cristo está dizendo aqui. Qualquer um que tenha a mente doentia ou corrompida pelos valores desse mundo,
com certeza, irmãos, será incapaz de pôr em prática tudo isso que Cristo está dizendo aqui. Ou até tentando pôr em prática, mas de maneira errônea, pode até prejudicar o outro. Preconizando, ensinando princípios errados. Isso é motivo de muitas heresias serem ensinadas. Como eu disse, versículos tirados de contexto como esse, para pregar uma fé de barganha, uma fé de prosperidade, uma fé no sentido de você ter tudo aquilo que você quer, porque você é quem manda. Irmãos, pois eu tenho algo a dizer a você, que para mim também foi muito difícil entender. E eu entendo se os irmãos no primeiro momento ficarem assustados, mas essa é a verdade, eu não posso dizer. Eu não posso dizer outra coisa além dela. A Bíblia, ela não fala de mim e de você. Nós não somos o centro da palavra de Deus. E muito menos o centro de Cristo, como muitos pregadores estão dizendo aí. Pelo contrário. Como eu disse aqui, e na carta de Romanos Paulo deixa claro, é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ele sejam dadas toda a glória. Amém. Perceba, irmão? É porque dele, a essência do mundo, tudo que no mundo e no cosmos existe, vem de Deus. Por ele, porque por ele foi criado. Através da palavra, o ser humano através da forma. E para ele, porque nada aqui, irmãos, foi feito para mim ou para você. É para ele, são todas as coisas. Deus, ele não necessita de glória nenhuma, porque ele é eterno. Ele é a essência do amor, ele é a essência da justiça. Qual é a glória que um homem pecador como eu ou como você, e quando eu digo homem eu digo no sentido de ser humano, qual é a glória que nós podemos expressar para um Deus santo e eterno, que está acima de tudo, fora do tempo, fora da criação, fora no sentido de ele ser o Criador e não a criatura, estar dentro da criação no sentido de tudo que existe ser essência dele. Qual é a glória que nós poderíamos dar a ele? Então tudo é dele, por ele e para ele. Como diz o evangelista João, no evangelho escrito por ele, no capítulo 1, ele diz que no princípio Cristo era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Verbo aqui é a palavra. E ele vai continuar dizendo que tudo que foi feito por intermédio dele. E que nada do que foi feito não seria feito se não fosse por intermédio dele. Perceba, irmãos, é tudo por ele e para ele e vindo dele. Eu e você, que podemos chamar Deus de Pai, que somos regenerados em Cristo, através do Espírito Santo, pela justificação de Cristo, buscando nos santificar todos os dias, somos privilegiados por fazer parte desse plano magnífico que é o plano de Deus, de uns que são poucos, como ele vai dizer aqui nesse mesmo capítulo, que serão capazes de fazer parte desse reino magnífico, porque ele quis assim. Então, irmãos, quando nós agimos em prol do reino de Deus,
nós temos que ter compromisso, nós temos que ser obedientes e estar preparados para percorrer um caminho que é estreito, um caminho de entrega pessoal, de renúncia, como Cristo mesmo diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Abrir mão da sua própria vida. E quando eu digo abrir mão da sua própria vida, eu falo das suas vontades, do seu querer, porque já não vive você mais, é Cristo que vive através da tua vida. Para que você possa alcançar verdadeiramente o caminho da vida eterna com Deus. Que Deus nos dê força para que nós possamos estar dispostos a abandonar a nossa natureza pecaminosa e a nossa carne todos os dias. E que essa seja a nossa oração todos os dias. Pedir o Espírito Santo e Ele nos dará. Buscar o reino de Deus e a justiça. E aquilo que for necessário, Ele nos dará. E bater em perseverança rumo à Nova Jerusalém, porque Deus é bom e a sua misericórdia é infinita. Jesus Cristo, nesse versículo, ele resume tudo. Em tudo que você for fazer, meus irmãos, faça o que você gostaria que os outros fizessem com você. É um ditado popular da época de Cristo, também como hoje. É mais conhecido como regra de ouro. Outras religiões também usam isso aqui. Mas todas as outras que usam isso aqui ficam aquém, para trás, são inferiores à regra que Cristo estabelece aqui. Porque esta regra que Cristo estabelece é realmente uma regra de ouro, e eu vou te dizer o porquê. Porque somente um crente em Cristo, no sentido de viver uma vida pautada em Cristo, um verdadeiro cristão, um filho de Deus, um cordeiro com Cristo, pode viver de acordo com ela. O que Cristo está dizendo aqui, irmãos, não tem nada a ver da gente tratar bem aquele que nos trata bem, para nós fazermos uma barganha, não. Mesmo que muitas vezes isso acontece de maneira involuntária, porque nós somos pecadores. Não é isso. Ele diz aqui, nós temos que tratar bem todos. Porque se é isso que eu quero que façam comigo, é isso que eu tenho que fazer com os outros. Então nós temos que agir de acordo com isso que Cristo está dizendo, meu irmão. Parar de agir em benefício próprio. Parar de agir por barganha. Parar de tratar as pessoas da forma que elas te tratam. De viver da maneira que você acha que é certo. E sim viver na ética do reino de Deus. Para que você possa realmente ser considerado filho de Deus. Nada que nós façamos que venha a ser para ganhar a boa vontade de outras pessoas. Mas que tudo que nós façamos que venha a ser para agradecer o privilégio, a graça, a misericórdia com o qual o nosso Deus, por intermédio do sacrifício do seu unigênito, Cristo, que se deu por nós, que se fez pecado por nós, que foi como ovelha muda ao matadouro, por privilégio, por misericórdia e por graça, nós temos que fazer isso pelo nosso Senhor. Muitas pessoas, irmãos, que
não são cristãos ou que dizem que são cristãos, mas vivem em total discordância com a palavra de Deus? Imaginam que essa regra de ouro, essa regra que nós acabamos de citar aqui, pode ser uma religião para ele, no sentido de que a vida é feita de escolhas boas e de energia boa ou de atitude boa. E com isso ele tenta ganhar a salvação por meio das obras, achando que tudo que ele faz, que aos olhos dele é bom, é uma forma dele conseguir ser salvo. Mas nós sabemos que a salvação só tem uma forma de nós adquirirmos ela. É nos arrependendo. Como diz João Batista, como diz Cristo, como diz os apóstolos e os pais da igreja. Chorar pelo pecado, abandoná-los, dar frutos do arrependimento, buscar santificar todos os dias, dando frutos do Espírito Santo. E assim nós seremos glorificados com Cristo Jesus. E toda a nossa obra vai ser reflexo, porque tudo de bom que nós fizermos será Cristo por intermédio do Espírito Santo em nós, e não pelo nosso mérito. Com certeza, irmãos, muitas pessoas podem obter benefícios terrestres, terrenos, mundanos, resultados através das atitudes que aos seus olhos, entre aspas, são boas, por obedecer a essa regra de ouro. Mas aos olhos de Deus, o mérito não está nas obras, mas sim na obediência, na intenção do coração, na santificação todos os dias e no sacrifício de Cristo está valendo para mim e para você. Pois o meu motivo sem Cristo e o seu motivo sem Cristo é puro pecado e egoísmo. É pura ganância, ao ponto de tentar fazer algo para receber uma recompensa ou por medo de uma consequência. Mas se nós estivermos na justiça de Deus, através do Espírito Santo, com certeza essa justiça é perfeita não porque estamos praticando ela, mas porque quem está em nós é quem comanda a prática dela. E ela se tornará aceitável pela santa justiça de Deus. E é por isso que aqueles que se chamam filhos de Deus e que vivem como verdadeiros cristãos perseveram na oração. Isso, irmãos, é muito bonito e muito sério. Muitas vezes a gente fica até em dúvida, porque nós temos estudado tanto sobre oração, não é verdade? E a gente fica perguntando então, o que a gente tem que pedir então, já que todo pedido que eu faço de mim mesmo pode ser um empecilho para mim. Um empecilho não para Deus, para mim mesmo. Porque eu não sei o que pedir. Eu jamais vou saber o que eu pedir. Porque se eu pedir de mim mesmo, eu estou pedindo para o meu bel prazer, como diz Tiago. Qual é o pedido que eu tenho que fazer? E é assim que a gente tem que pensar mesmo, irmãos. Sabe por quê? Porque nem sempre, irmãos, um filho sabe realmente o que está pedindo para o pai. Vamos trazer para a nossa analogia de hoje? Você tem filho, você que tem filho aí, você que tem um parente próximo, pequeno, né? Vamos nos comparar a uma criança. Nem tudo que uma criança pede você pode dar, porque você sabe que aquilo não é apto para ela naquele momento, mas mesmo assim ela acha que precisa daquilo. Da mesma forma é Deus para conosco. Muitas vezes nós pedimos algo
mesmo sendo cristão, mas não recebemos da maneira que achamos. Por quê? Porque cabe ao Pai julgar como é que vai nos atender. Porque a maneira que o Pai atende é a melhor maneira que se possa atender qualquer um. Então perceba, irmão, a sua oração pode ser respondida com um sim ou com um não. Ou talvez pode nem ser respondida. É assim que o nosso Pai Celestial age. Isso não significa dizer que quando Ele diz sim, é porque sempre te dará. Quando Ele diz não, é porque você não está vivendo em conformidade com Ele. Ou quando Ele não fala nada, é porque Ele não está trabalhando nada disso. É porque Ele sabe o que fazer. Porque Ele é o único, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, irmãos, e nós não sabemos. Ele nos conhece melhor do que a nós mesmos. Então, irmãos, se você pedir verdadeiramente o Espírito Santo, buscar o reino de Deus e a justiça e perseverar batendo, Ele vai nos atender verdadeiramente da maneira mais apropriada. Inclusive, irmãos, protegendo nós de nós mesmos. Negando aquilo que nós achamos que necessitamos, mas que não é nada daquilo que é necessário para nós. O Espírito Santo é necessário. Buscar o reino de Deus é necessário. Se não fosse isso, irmãos, a oração do Pai Nosso estaria contradizendo justamente isso aqui. Porque ele fala assim, Pai nosso que estás no céu, santo, santificado seja teu nome, venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então quem está apto para julgar o que é necessário ou não, quem tem vontade justa e santa, é só o Pai que está no céu. Devemos pedir? Devemos buscar? Devemos bater? Sim. Mas sabendo que o nosso Deus soberano atenderá a oração do Filho sempre da melhor forma possível. Não com base nos seus desejos pessoais, que muitas vezes é egoísta, mas segundo sempre o seu santo, grandioso e glorioso propósito. Nós temos que entender, irmãos, que é correto pedir, porque é necessário nós irmos atrás, se esforçar para receber. Isso implica até na nossa vida pessoal, física. Perceba, se eu peço a Deus saúde, mas não cuido da minha saúde, não vale nada. Se eu peço a Deus um trabalho, mas não trabalho direito, não adiantou nada, eu vou ser demitido. Na vida espiritual é da mesma forma. Não adianta você achar que Deus vai fazer tudo para você e você sentado, não. E não é porque Deus vai fazer o que Ele quer que você tem que ficar sentado também. Não. Pelo contrário. Você tem que pedir. Mas não adianta você pedir para que Deus esteja com você. Pedir o Espírito Santo, irmãos. E não ser comprometido com Ele. E com seu Espírito, com seu Filho. E não se comprometer com a palavra. E não se comprometer com a vida em santificação. E não se comprometer em ser um cristão verdadeiro. E aqui eu digo cristão no sentido de viver uma vida em Cristo, não de placa de igreja, não, denominação não salva, placa de igreja não salva. Deus tem ovelha em todos os apriscos. Jesus Cristo disse que todo aquele ao qual o Pai deste a Ele, jamais Ele lançaria fora.
Lá em João capítulo 15, versículo 4, lá na primeira partezinha do versículo 4, ele vai dizer assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, irmãos, é assim a vida. É uma relação do filho com o pai. Não adianta você pedir algo para um Deus ao qual você não pode chamá-lo de pai. As pessoas querem barganhar com Deus, mas aqui a promessa é para os filhos, para os cidadãos do reino, co-herdeiros com Cristo. Não adianta você dizer que para um ou para outro, pedir para que a pessoa conheça Cristo, tenha um amor de Deus na vida dela, mas você mesmo não demonstra na tua vida o amor de Deus. Não é capaz de levantar e de mostrar que Deus ama aquela pessoa. Não se dispõe a orar, a falar da palavra de Deus, dar testemunho do reino de Deus. Isso nos leva a ser perseverantes na palavra. Nós sabemos que a perseverança, irmãos, ela faz muitas coisas. Nós nos deixarmos ser moldados por Deus, para aqueles que vivem uma vida de santificação, pode até se tornar fácil. Porém, é na transformação, através da perseverança, que nós somos desafiados todos os dias, irmãos, a voltar para Deus todos os dias e confiar nele acima de todas as coisas. É a perseverança que faz nós irmos a Cristo todos os dias, pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer a grandeza, reconhecer o sacrifício, saber que por nós mesmos estaríamos condenados. É a perseverança, é a oração, é a busca pelo reino de Deus, é o pedido pelo Espírito Santo que nos torna conhecidos de Deus, filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. E eu te pergunto, irmãos, como é que está a tua oração? Será que você tem pedido, buscado e batido no sentido de perseverança, como nós aprendemos aqui, de maneira correta? Lembrando, irmãos, que não há busca sem pedido e não há perseverança sem busca. Tudo está ligado a Deus e à justiça dele e à soberania dele, através da vida de cada um de nós. Será que a nossa oração ela tem sido em prol do reino de Deus e da justiça dele? Ou será que nós temos feito de Deus um negócio? Será que nós temos feito de Deus simplesmente algo que solucionará todos os nossos problemas e sanará todas as nossas necessidades? Qual tem sido a tua e a minha oração? Que nós possamos refletir, irmãos, para que, quanto à oração, nós temos que pedir até todos os dias, como discípulos de Deus, filhos de Deus, pedir para o Espírito Santo, pela graça de Jesus, que Ele nos ensine a orar, como os discípulos fizeram com Ele, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Deus, ajude-nos a orar, convença-nos dos pecados, por intermédio do Teu Espírito Santo, para que nós possamos pedir unicamente o Teu Espírito, buscar o Teu reino e a Tua justiça e perseverar rumo à Nova Jerusalém para estar contigo naquele grande dia. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que os irmãos tenham
entendido esta palavra, que possamos colocá-la em prática. Amém? Vamos orar? E logo após a oração, faremos a leitura dos comentários e colocarei um louvor no final. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai maravilhoso, misericordioso. Pai, não sou capaz de expressar a gratidão, o privilégio, Pai, de fazer parte do corpo, fazer parte da noiva ao qual Tu designaste. Pai, sei que eu sou o menor dentre todos que estão ouvindo aqui, que já houveram. Mas sou grato a Ti, Pai, pela misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor em nossas vidas. Obrigado por cada palavra, Pai. Obrigado, Pai, por cada dia que o Senhor tem nos firmado e fundamentado através do Teu Evangelho. Que cada palavra que o Senhor nos proporcionou a aprender, meditar e guardar no nosso coração, ela venha a ser realmente posta em prática, vivida, não só ouvida. Que nós possamos expressar a grandeza da dinâmica do Teu reino através da nossa vida, não por nós mesmos, mas sendo um instrumento, meros palcos da grandeza da vontade de Jesus Cristo. Que nós possamos ser o envelope, porque sabemos que só Tu é a mensagem. Que nós possamos ser a voz, porque sabemos que só Tu é quem verdadeiramente clama e convence. Agradeço por cada um dos meus irmãos que estão ouvindo agora e aqueles que ouvirão posteriormente. O Senhor conhece a necessidade de cada um e a vida de cada um. Mas, Pai, ensina-nos a orar, para que nós possamos pedir ao Teu Espírito, que Ele nos convença do pecado todos os dias, que nós nos abandonemos e choramos por Ele, gerando frutos e buscando santificação. Que nós possamos buscar o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que tudo aquilo que for necessário, o Senhor certamente fará. Com isso, nós possamos bater em perseverança, para que quando nós chegarmos naquele dia, possamos bater literalmente na porta do Teu grande reino. É isso que eu Te agradeço e Te peço, pelo nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém.